No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um tour completo pelo meu quarto de hotel aqui em São Paulo. Oi gente, eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu estou aqui de férias em São Paulo e resolvi me hospedar no Ibis Budget e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês porque eu percebi que a grande maioria dos comentários que se referiam a esse hotel falavam que os quartos eram muito pequenos. De fato, os quartos são pequenos, não tão pequenos quanto os comentários que eu ouvi, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que a gente poderia tirar muitas ideias bacanas de otimização do espaço e até mesmo de economia aqui com o quarto desse hotel. Bom, gente, o quarto ele tem aquela chave padrão magnética que você usa para abrir a porta. E aí você dá de cara com essa porta aqui e com essa área aqui, que é a área da pia. Fechando a porta, a gente já vê essas três áreas aqui, né? Aqui temos a área do banho, que é o box. Aqui a área da pia. E ali é uma portinha onde fica o vaso. Uma das coisas que eu já achei legal sobre esse quarto de hotel é essa solução aqui de você colocar a pia para fora do banheiro. Então, se na sua casa, por exemplo, você tem um banheiro muito pequeno, o ideal é que você mantenha dentro desse espaço somente o box para tomar banho com chuveiro e o vaso sanitário. E se você tiver um espaço fora do banheiro que dê para você instalar uma pia, você faz isso daqui porque é uma excelente economia de espaço dentro do banheiro, especialmente se é um banheiro compartilhado, por exemplo, que enquanto uma pessoa vai estar usando a pia, a outra pode tomar banho tranquilamente ou usar o vaso e não vai atrapalhar em nada. A pia, gente, é uma pia feita em mármore branco, que é um mármore que vocês já sabem aqui no canal, que eu gosto muito. Não gosto muito desses veios esverdeados. Eu sempre dou preferência pelos veios mais acinzentados, porém é uma das pedras mais baratas que você encontra no mercado hoje. Então, se você quiser economizar também, assim como eu fiz na minha casa, tanto na cozinha como na área de serviço, usar o mármore branco é uma excelente estratégia. Outra coisa que eu achei legal é se você não tem grana, por exemplo, para fazer um armário sob medida, uma prateleirinha como essa já ajuda bastante. Então, por exemplo, esses dias que eu estava aqui, estava colocando às vezes roupa, às vezes alguma coisa de comida que eu comprava. Enfim, é um espaço que você vai poder utilizar aí para você apoiar coisas, às vezes guardar caixas com produtos de higiene, aquelas caixinhas mais bonitinhas, e aí você não vai gastar tanto com um armário. Para fazer funcionar, né, a energia aqui do quarto, você precisa utilizar o cartão. Você coloca nesse espaço aqui, e aí ele acende, né, acende a luz. Inclusive, isso aqui também é outra dica. É sempre bom... Oi, gente. É sempre bom que a luz que você tem no seu banheiro no espelho esteja de frente para o seu rosto, que aí você vai conseguir enxergar o seu rosto melhor. E aí como é que funciona? Aqui a gente tem a tomada para acender a luz daqui de dentro e essa daqui acende e apaga a luz do restante do quarto, que eu vou mostrar já para vocês. O ar-condicionado desse quarto, gente, é um ar-condicionado central. Não é aquele ar-condicionado split nem nada. Então o que é que acontece? O que você vai fazer? Você vai poder ligar e desligar. E você vai poder controlar a entrada de ar dentro do quarto. Você pode colocar no 1, no 2 ou no 3. Eu geralmente deixo no 2, mas às vezes para dormir eu coloco no 3. Ó, vocês estão ouvindo o barulhinho que ele faz? Porque aí o quarto fica bem mais frio. E aí a gente desliga aqui e é isso que a gente consegue fazer. A gente não consegue mexer na temperatura, somente na intensidade de ar que entra dentro do quarto. Aí quando eu liguei aquela luz, já ligou também a luz do box. O box é realmente pequenininho. É um box bem pequeno, ele tem um sistema de aquecimento central também, provavelmente a gás, acredito, ou com um boiler, não sei, né, como é que funciona o aquecimento daqui, mas você tem aquele misturadorzinho ali que para a esquerda água quente, para a direita água fria, e você coloca numa posição que fique bom para você. E a ducha dele, gente, não é um chuveiro, é aquela ducha que inclusive você pode tirar dali e pode usar com a mão. Para mim não foi um problema realmente, foi tranquilo. Apesar do espaço ser pequeno, eu achei que é tranquilo, porque só é a área do banho, então é um box até relativamente grande. Eu acho que muito maior do que em muitas casas. Aí outra dica que eu achei legal dessa parte de fora aqui, ó, é que, por exemplo, a grande maioria das coisas eles usam madeira, provavelmente algum tipo de MDF, ou um compensado com algum tipo de laminado por cima. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um interruptor e tem um ponto de luz.
É muito mais fácil você criar buracos, né, para colocar um interruptor ou um ponto de luz numa madeira do que no espelho. Então, às vezes é muito legal você usar uma base, né, de madeira, ou como nesse caso aqui, ó, o espelho vem e aqui segue uma madeira mais grossa. E aí é nessa parte onde eles passam a fiação e tudo mais, que eu acho que é muito interessante e se torna mais fácil se você quiser, por exemplo, ter um espelho iluminado, você passar a fiação numa madeira e não no espelho em si. A área do vaso, gente, ali são umas sacolas de coisas que eu comprei que tá ali pra ser jogado no lixo. A área do vaso também é pequenininha, tem um rolo de papel. O vaso é aqueles vasos, gente, ó, que é fixado na parede, ele não fixa no chão. Eu tava até com medo de usar inicialmente, porque será que me aguenta, né? Mas tranquilo, ele tem aquele sistema de descarga que é central também, né? E ele tem um exaustorzinho aqui em cima, que é o caso de banheiros que não possuem janela. Você precisa fazer uma ventilação mecânica. E aí tem aqui, quando você liga a luz, ele liga junto. E aí, você desligando a luz, ele desliga e fica fechadinho aqui. Girando aqui pro quarto, uma das coisas que chamou mais minha atenção assim que eu cheguei é que a gente não tem iluminação alguma no teto, gente. Toda a iluminação do quarto está nas paredes. Tem essa iluminação aqui. Aliás, não toda, porque no teto a gente tem aqui na área do box e na área do vaso que eu acabei de mostrar para vocês. Mas no quarto mesmo a gente só tem essa iluminação aqui. A gente tem aqueles 2 pontos de iluminação ali, umas arandelazinhas na cabeceira. E a gente tem aquele outro ponto de luz ali, que eu vou já ligar para mostrar para vocês. E aí, o que é que eu achei legal desse espaço aqui? Ó, vou até me afastar para mostrar. Digamos que você tem um quarto pequeno na sua casa e que você precisa acomodar, sei lá, 2 pessoas ou até 3 pessoas. E aí essa é uma boa solução. Cama de casal e uma cama aqui em cima, estilo beliche, que eu acho que funciona muito bem. Especialmente para, por exemplo, casais que têm 3 filhos ou 2 filhos, mas só tem um quarto. Você consegue ter uma cama aqui embaixo, uma cama aqui em cima, ou 2 camas de solteiro aqui embaixo e uma cama de solteiro ali em cima, e você já otimiza o espaço do quarto, que vocês veem que o quarto acaba ficando com a circulação boa aqui na frente e nas laterais, e você não ocupa tanto espaço assim. Então achei bem interessante. Essa cama, ela tem uma estrutura em metal, inclusive ela tem tipo uns pilares, né, de metal que estão fixados ali no chão, ó. Então tem aqui 2 e tem desse lado também, né, que a escada também é toda feita de metal e também apoia. Eu acredito que essa cama seja parafusada na parede e ela se apoia nessas hastes aqui de metal. E na escada também, eu não subi, não vou mentir, mas tem a escadinha aqui de madeira. E aí você sobe, é uma cama de solteiro padrão, né? Obviamente eu não utilizei, tava utilizando para colocar minhas coisas aqui em cima. E aí eu achei bem legal essa solução para quando você tem, sei lá, pouco espaço e precisa de acomodar pessoas ou camas no quarto. Outra dica de economia que eu achei bem bacana são a utilização das madeiras, né? Por exemplo, essa cabeceira aqui é uma cabeceira extremamente simples. É um pedaço de madeira cortado com as pontinhas ali arredondadas. A estética do quarto é toda verde, madeira e branco, então fizeram verde. Como eu falei para vocês, na madeira é mais fácil de você passar fiação, então tem essas 2 arandelas aqui, ó, que aí você consegue ligar. Uma delas liga essa daqui e esse interruptor liga aquela luz que tá ali. E depois eu vou fechar a janela e ligar para vocês darem uma olhada. Outra coisa que eu achei legal aqui do quarto é o piso. Nessa área aqui, que é uma área que a gente molha, obviamente, né? Você sai ali do box, acaba molhando. Eles têm um piso industrial, né? Um granilite aqui. E na área do quarto é um piso vinílico. E aí tem essa junção aqui que tá super bem feita. E essa é uma excelente dica também, né? Quando você tiver áreas que molhem, o piso vinílico ele não é tão adequado assim. Então eles fizeram esse piso mais industrial com o piso amadeirado logo ali do lado, que eu acho uma combinação super linda. Uma pegada mais industrial com madeira, acho incrível. Achei que funcionou super bem, inclusive esse piso vinílico é muito bonito. E aí nesse cantinho do quarto a gente tem uma mesa de trabalho, que mais uma vez, extremamente simples, gente. É um pedaço de madeira, eu acredito que de um MDF laminado, inclusive parece muito com o laminado que eu já utilizei em alguns projetos. Tem a cadeira para você sentar. E como é que essa mesa foi feita? São só 2 mãos francesas. Tem 2 mãos francesas aqui. A gente tem 2 pedaços de madeira, né, brancos, que foram fixados na parede. E essa
O tampo da mesa foi fixado nessa madeira utilizando essas mãos francesas. Então é uma maneira super fácil de fazer uma mesa, né? De criar uma mesa. Compra a madeira, utiliza a mão francesa. Lembra de utilizar uma bucha e um parafuso que consiga apoiar bastante peso para que você consiga colocar livros, computador, apoiar bem. Aqui tá firme. E aí a cadeira é uma cadeira também super simples, né? Talvez, não sei quanto a valores, mas achei simples e achei essa solução bem interessante para você criar a mesa. Inclusive ficou num cantinho aqui do quarto que não atrapalha em nada, tem toda essa circulação aqui de lado. E a TV, ela ficou aqui nesse cantinho do quarto, logo acima da mesa. E é legal, gente, porque eu nem tinha percebido isso, eu vim perceber depois que eu acabei trabalhando aqui também. Aqui tem um interruptorzinho, tem uma lâmpada escondida aqui dentro e ela ilumina a mesa, que eu acho sempre uma coisa boa de se fazer. É sempre bom que você tenha uma iluminação que ilumine a sua bancada de trabalho, porque por vezes você vai precisar iluminar melhor para você fazer uma leitura. E eu achei bem legal essa ideia de ter isso escondidinho aqui. E a TVzinha, que é uma TV de 32 polegadas, fica aqui no cantinho, então não ocupa muito espaço, ó. A circulação continua bem boa, aqui do lado também. Então achei uma solução bem bacana. Outra coisa que eu achei legal foi essa moldura que eles fizeram aqui ao redor de toda a janela, que é muito interessante, ó, porque vocês veem que o quarto tá super iluminado, tá de boas. Se você fecha a janela, olha só como você consegue escurecer bem o quarto. Isso porque essa moldura, ela funciona como uma espécie de proteção. Vocês veem, ali é porque eu não fechei muito bem, mas ela tapa ainda mais a luz do sol, né, de entrar. Fechei um pouquinho melhor ali para vocês verem, então passa pouquíssima luz, só um pouquinho mais aqui embaixo. E ali do lado já não passa quase nada. Então é uma excelente dica para se você quer ter um fechamento total aí da sua cortina, um fechamento total ali da iluminação, você colocar em uma moldurinha de madeira. São só 2 pedacinhos de madeira, ó, que foram juntados, né, utilizando essa cantoneira, e a cortina fecha aqui dentro desse espaço. Essa aqui é a vista do quarto, uma vista bem bonita. Eu tô no 14º andar, então dá pra você ter uma vista bem legal aqui dos prédios de São Paulo. E como eu falei pra vocês, a gente não tem iluminação no teto. Aqui desse lado do quarto a gente tem este cabideirozinho pra gente pendurar roupas. E aqui do lado a gente tem essa luminária, que é uma luminária com a luz branco quente, que eu achei bem legal também. Pra vocês verem, porque muitas vezes quando a gente dá dicas de iluminação, tem gente que fica em dúvida, né? No caso aqui não tem iluminação nenhuma no teto, o que não significa dizer que a iluminação não fique boa. Olha aqui, ó, fechei a janela, né, pra dar a impressão de que tá de noite. E olha só como ilumina bem. Ali tá o ponto de luz, né? Ou seja, você consegue caminhar pelo quarto, ó, dá pra enxergar tudo. Vocês estão vendo que a câmera às vezes nem é tão incrível assim pra captar os ambientes, mas vocês já conseguem ver que é possível enxergar tudo. Ó, esse lado obviamente é um pouquinho mais iluminado, mas a cama tá super bem iluminada. Essa área aqui fica um pouquinho mais escura, porém a gente tem iluminação desse lado. Se for necessário, você só liga e ilumina, mas eu sempre dou preferência em utilizar uma iluminação mais amarela, porque eu acho que deixa o ambiente muito mais aconchegante. E aí outra coisa que eu acabei achando um pouquinho legal foi essa história de misturar aqui o espelho com madeira. Normalmente quando eu faço os projetos eu acabo colocando só o espelho mesmo, mas achei que funciona bem para incluir iluminação. Ó, esse caso aqui a gente tem os ganchinhos aqui de lado, que eu acho que funciona bem, e aí se fosse só no espelho ficaria um pouquinho mais difícil de fazer. Então tô amando essa história de colocar madeira em alguns espaços assim, misturar com os espelhos. Aqui também tem esse roda-meio, né, que faz essa divisão dessa meia parede verde com a parede branca. Inclusive esse roda-meio, gente, é super legal, porque eu já recebi dois pedidos de pessoas que trabalham, por exemplo, em escritório, em recepção, de clínica, que as cadeiras ficam batendo na parede e machucando a parede. Então, assim, o uso do roda-meio, por exemplo, é uma excelente coisa para poder evitar esse problema com a parede batendo, ou quebrando, ou sujando. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo simples mesmo, só para mostrar algumas ideias que eu acabei tendo aqui me hospedando nesse hotel. Eu sempre gosto de viajar e olhar assim, inspirações, ver como as pessoas solucionam os problemas, como que ilumina, que materiais utilizam. Eu acho que isso é muito bom para inspirar a gente. Eu acho que deu para tirar aí muitas diquinhas de economia e de otimização do espaço aqui com esse quarto.
Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para você acompanhar todos os nossos projetos aqui para o YouTube. Até semana que vem. Tchau!